Bom dia, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura? Hoje, Salmos 9. Antes da gente entrar no Salmos 9, eu queria só contar com vocês rapidinho o que acontece nos últimos 3 salmos. No Salmo número 6, Davi está tratando de questões internas, ele está com problemas, dificuldades e angústias. Então o Senhor vem e traz para ele alívio em tudo isso que ele está vivendo aqui dentro. Ele resolve essa questão. No Salmo 7, ele agora está tratando de questões externas. E aí ele também consegue o socorro do Senhor e vence todas as questões internas. E aqui a gente vê a sequência com a qual Deus faz tudo em nossas vidas. Primeiro, ele trata aqui dentro. E depois ele trata do lado de fora. Sempre é nessa ordem que Deus faz. Quando ele faz o mundo e tudo que existe, ele começa todas as coisas que nós podemos ver a partir daquilo que nós não vemos. Ou seja, dentro do próprio Deus o mundo já existia. Então ele vai externalizar aquilo que já havia dentro dele. E é isso que está acontecendo aqui. No Salmo 6, Davi trata de questões internas, no Salmo 7 de questões externas, e então, depois que ele vence essas duas questões, ele agora no Salmo 8, ele reconhece a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus no Salmo 8. Ele vai declarar, tu és Deus no céu, tu és Deus em todo lugar. E ele percebe, Deus verdadeiramente é o único Deus que existe, o Criador de todas as coisas, é o meu Deus e é o meu Senhor. E agora a gente entra no Salmo 9. A partir do momento que ele passa por essas 3 situações, questões internas, questões externas, e ele agora reconhece a grandiosidade de Deus, ele agora no Salmo 9, ele vai declarar quais são as suas ações de graça por esse Deus que o socorreu quando ele precisou. Porque o que acontece? O nosso reconhecer a Deus, todas as coisas, tem que ser sempre em gestos e em ações. Dizer assim, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, é muito pouco. Jesus uma vez conta uma história de um pai que tinha 2 filhos e manda os 2 trabalharem no campo. O primeiro fala, ok pai, vou trabalhar no campo, mas não foi. O segundo, ele fala assim, pai, eu não vou trabalhar no campo, mas depois se arrepende e ele foi trabalhar no campo. E aí Jesus pergunta para a multidão ao seu redor, qual dos 2 fez a vontade do pai? E a multidão inteira, unânime, responde, o segundo filho. Embora tenha dito uma coisa, ele fez outra. O que Jesus está nos ensinando? Que o que vale não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Somente isso daqui dá uma ministração poderosa para nós. O que vale não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Então, com relação à tua família, o que vale não é o que você diz, mas o que você verdadeiramente faz com cada um deles, o tempo que você gasta com cada um deles. E agora a gente vai entrar no verso 9. No verso 9, Davi agora, ele vai praticar ações de graça por esse Deus que o socorreu, internamente, externamente, e que ele reconheceu toda a sua grandiosidade. Ele agora vai praticar ações de graça. Perceba como ele faz. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Perceba que essa é a ação que ele vai praticar, louvar ao Senhor. E louvar é mais do que simplesmente estar cantando. Atos de louvor significa eu vou tocar as pessoas ao meu redor para declarar quem Deus é. Ele continua, contarei todas as tuas maravilhas. Ou seja, ele vai contar para todos ao redor. Meu irmão, é impossível nós termos relacionamento com Deus e sermos verdadeiramente agradecidos a Deus se nós não contarmos isso para as demais pessoas. Deus, ele é amor e ele quer alcançar todas as pessoas, ser conhecido por todas as pessoas. E se Deus faz algo na minha vida e eu não conto para ninguém, então tem alguma coisa errada aqui. Porque o reconhecer de Deus, ele fica claro na minha vida quando eu declaro para as outras pessoas. Porque eu quero que cada vez mais pessoas conheçam Deus que eu conheci. E olha o que Davi fala, em ti me alegrarei. Davi não se alegrava nas coisas, Davi era rei. Tendo um reino, não tinha limites para tudo que ele quisesse fazer, mas nenhum bem material, absolutamente nada ao seu redor, trazia para ele alegria. Ele dizia, deixava claro, no Senhor eu me alegrarei. E eu costumo falar que a alegria é a marca de um cristão que conhece ao Senhor. Não tem como eu me relacionar com Deus sem ter alegria. Na tua oração você se alegra? Você precisa se alegrar na tua oração. Você não pode orar ao Senhor e no final da sua oração não sentir alívio. Por que você vai sentir alívio? Porque você chega diante do Senhor, coloca as suas necessidades, coloca aquilo que você precisa, busca uma orientação e eu levo para o Senhor e eu tenho certeza que Ele responde. E porque eu tenho certeza que eu vou ter uma orientação do Senhor, eu me alegro, porque o que vem dele para mim é bom, perfeito e agradável. Eu me alegro porque eu vou viver o melhor que eu tenho nessa terra. Por quê? Porque eu levo tudo diante do Senhor e dele espero uma resposta. A alegria é a marca do cristão. Eu preciso me alegrar no Senhor. Saltarei, cantarei louvores ao nome do Altíssimo.
Então ele continua, ali no verso 9 ele fala o seguinte: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Por que Davi fala isso? Porque ele acabou de passar por essa situação. Ele passou aqui agora no Salmo 6 e no Salmo 7 por essa mesma situação. Por isso que ele está dizendo, o Senhor também será um alto refúgio. Por que ele fala isso? Porque Davi sabe que para ele, Davi, o Senhor foi refúgio. E ele agora está dizendo para as pessoas, ei, ele vai ser refúgio na vida de cada um de vocês. Vai ser refúgio na sua vida e na minha vida. Ali no verso 10 ele continua, nunca desampara aqueles que o buscam. Cantem louvores ao Senhor e anuncie entre os povos os seus feitos. Novamente ele vem aqui, anuncie entre os povos os seus feitos. Viva uma vida com o Senhor com tamanha intensidade que você vai ter prazer em falar dele para todas as pessoas ao seu redor. E por fim, lá no último verso desse texto, nos 2 últimos versos, ele fala o seguinte: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da sua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. As nações são constituídas por meros homens. Então, meu irmão, não interessa o que acontece lá fora, o tamanho do teu problema, da tua dificuldade. Aqui no Salmo ele está dizendo, ei, todos são meros homens diante do Senhor, somente o Senhor é grande, somente o Senhor é digno de louvor, somente o Senhor merece ser honrado, porque quando Ele está do seu lado, você pode vencer tudo que você quiser, pode alcançar tudo que você quiser. O Senhor, Ele é conhecido como o Deus do impossível, vai fazer o impossível na sua vida. As nações são constituídas de meros homens, não dê aos homens tamanhos que eles não têm, não faça isso, coloque os homens na condição, somos todos meros homens, mas o Senhor é grande na vida de cada um de nós e vai fazer grandes coisas na sua vida ao longo de todo esse dia e de toda a sua vida. Deus abençoe e tenha um excelente dia.